1, a rádio que toca notícia na nossa região. 10h13, inclusive falando sobre frio, a gente vai falar agora sobre a Operação Família Acolhedora, que distribui inclusive materiais no inverno. Sandra, também tem essa parte? Na verdade, é dedicado a celebrar e promover o serviço da família acolhedora. Este período aumenta a conscientização sobre a importância das famílias na vida de crianças e adolescentes que precisam de um ambiente seguro, amoroso, enquanto enfrentam situações de vulnerabilidade. Na semana passada, a gente trouxe reportagem aqui na CBN falando do aumento de crianças e adolescentes que precisam estar nesse ambiente seguro. Dados da Prefeitura de Campinas mostraram que de janeiro a abril foram realizados 198 acolhimentos no ano passado. Já nos 4 primeiros meses desse ano foram para 413 acolhimentos. É uma alta muito grande. E para explicar melhor para a gente como é que funciona esse serviço, porque também faltam famílias cadastradas para esse acolhimento, a gente conversa com a Wandecleia Mouro, que é a secretária de Assistência Social. Bom dia, Wandecleia, seja bem-vinda. Olá, Sandra. Olá, Aline. Bom dia. Prazer poder estar aqui falando sobre um serviço tão importante. Quando a gente fala de criança e adolescente, da garantia de direitos, é muito importante haver essa mobilização total. E existe uma parceria com a própria Justiça para definir os critérios desse encaminhamento das crianças, né? Então, o serviço de família acolhedora, Sandra, é importante dizer que ele nasceu em Campinas. Ele é um serviço do Sistema Único da Assistência Social que está no Brasil inteiro, mas nasceu aqui em Campinas. E ele tem o objetivo de garantir um ambiente familiar para aquelas crianças e adolescentes que, por algum tipo de violação de direito, seja violência, seja negligência, naquele momento eles não podem ficar com a família. Houve uma decisão judicial dizendo para o abrigamento. E aí a gente tem as modalidades, tem o abrigamento, como a gente conhece, como você colocou, dos nossos abrigos, mas existe também o serviço de família acolhedora, ou seja, essa criança, essa adolescente, ela fica sob os cuidados de uma família, num ambiente familiar, e essa família recebe um suporte da prefeitura, seja de orientação, encaminhamentos, acompanhamentos das nossas equipes, seja um suporte também financeiro pelas crianças e adolescentes que eles cuidam, e assim a gente faz com que esse momento em que a criança e adolescente não está com a sua família, ela esteja com uma referência de uma outra família até que ela retorne para a família de origem, ou vá para uma família extensa, ou ainda para uma adoção. E quais são os critérios, né, exigidos hoje para o cadastro dessa família acolhedora? Primeiro tem que haver a disposição e eles passam por uma capacitação. Então a família, ela diz, estou assistindo, estou ouvindo aqui a CBN, tenho interesse de fazer parte deste serviço, quero ajudar crianças e adolescentes que estão passando por esse processo. Eles fazem a inscrição, entram em contato conosco por telefone e a gente faz uma capacitação para que ele possa entender o que é ser família acolhedora. O critério é ser morador de Campinas, ser maior de idade e aí ver se a pessoa se encaixa no perfil. Por quê? É importante dizer, Sandra, que quem escolhe ser família acolhedora, ela também escolhe não entrar na fila de adoção. Eu sei que existe aquela questão do apego, e tem que ter apego mesmo, não tem como a gente falar de família se a gente não se apegar, mas é um apego de fortalecer aquela criança e adolescente naquele momento de vulnerabilidade para que ela ou volte para a família de origem ou vá para adoção. Mas essa família acolhedora que escolheu ser família acolhedora, ela não entra nesse processo de adoção. Agora a gente divulgou que existe uma baixa também no cadastro dessas famílias acolhedoras. Vocês conseguiram identificar o motivo? O principal motivo é o desafio de ter a responsabilidade do cuidado de uma criança e de um adolescente. E também essa questão do apego. Muitas pessoas dizem, mas eu vou me apegar e depois eles não vão ficar comigo. E é esse o objetivo. O objetivo é que tenha apego mesmo, que ele seja bem cuidado, que ele seja bem estruturado e garantido os seus direitos para depois ele continuar. Então, quando a gente faz os cursos, faz as orientações, muitas famílias dizem, sim, eu posso, eu consigo, é para mim.
Agora outras dizem, não, eu não vou conseguir, então eu vou procurar de outra forma, eu quero adoção, porque é um sistema diferente, é um serviço em que a criança e adolescente fica temporariamente, em vez de ele ficar com um abrigo, com outras crianças e adolescentes, ele fica no lar, no convívio familiar. Você citou aí desse apoio, né, que o município oferece e até de recursos, mas essa família também tem que estar economicamente estruturada para receber essa criança ou esse adolescente? É importante a estrutura de todas as áreas, por isso a gente faz a entrevista. A estrutura psicológica é muito importante, a família tem que ter esse entendimento, toda a família tem que aceitar aquilo, e também a estrutura financeira a gente fornece uma bolsa para todas as crianças e adolescentes que são cuidados. Sabe, Sandra, a gente tem focado muito na primeira infância. Não que os demais também não possam ser acolhidos em família acolhedora, mas a gente entende que ali na primeira infância, quando estão sendo estruturados os princípios, quando aquela criança precisa ainda mais de cuidados, a gente tem buscado mais famílias acolhedoras para poder cuidar dessas crianças. A gente tem casos, infelizmente, de bebês que já vêm para os abrigos, e nada melhor do que ele esteja sendo cuidado numa família acolhedora. Secretária, e esse acolhimento, ele dura quanto tempo? Até qual período? Pode ser até 18 meses. A decisão do acolhimento e do desacolhimento é judicial. Então, é judicialmente que vem para nós uma determinação. Essa criança ou esse adolescente tem que ser acolhido. E aí ele pode ir para uma família acolhedora. O desacolhimento também é judicial. Então, ela pode ficar até 18 meses. E como é o acompanhamento de vocês nesse processo também, enquanto está acontecendo esse acolhimento? Por ser um serviço, então nós temos uma equipe técnica que faz o acompanhamento da criança e do adolescente e também da família. Então, assistente social, psicólogo, oficinas, encontros, a gente tem encontros periódicos para discutir os casos, para conversar, entender quais são os desafios daquele acolhimento, naquele caso, porque nós temos casos, Sandra, de, por exemplo, crianças que são grupos de irmãos. Então, quando a gente fala do acolhimento, eu não posso separar os irmãos, não pode um irmão para uma família e outro para outra, todos têm que estar juntos. Então, aquela família que acolheu grupos de irmãos precisa também de um acompanhamento, de uma orientação, para que todos possam ser acolhidos da melhor forma. E quais são as situações, né, que vocês identificam que leva a justiça a tomar essa decisão? É importante dizer que a destituição do poder familiar é o caso extremo, ou seja, o acolhimento é a última porta. É quando todas as outras ações não surtiram efeito, e para proteger aquela criança e aquele adolescente, naquele momento é determinado o abrigamento. Nós temos casos de violência, nós temos casos muito repetidos de negligência, de violação de direito, e aí a justiça faz essa dosimetria e diz: é caso de acolhimento, não é, dá para a gente investir ainda na família com a criança e o adolescente em casa. Não dá para a gente investir na família com criança e adolescente em casa, ele tem que ser destituído do poder familiar. E aí o desacolhimento, ele tem três formas. Ou a família se estruturou, aquilo que dava causa à violação de direito não mais existe, e essa criança e adolescente volta para sua família de origem. Ou ela não pode voltar para a família de origem, volta para uma família extensa. Alguém da família, algum conhecido, alguém que é próximo daquela criança e adolescente, irá então assumir essa responsabilidade. Ou não podendo voltar para a família extensa, não podendo voltar para a família de origem, aí sim vem a adoção. Aí a gente noticiou nessa alta demanda, inclusive sobrecarregando a estrutura que o próprio município tem para oferecer em relação a abrigos ou famílias acolhedoras, né? Que estratégias estão sendo utilizadas, né, para garantir esse direito das crianças e adolescentes? Nossa responsabilidade enquanto Estado, quando a gente fala de abrigamento, é garantir que toda decisão judicial de abrigamento seja cumprida. Então, toda decisão que chega para nós, de crianças e adolescentes para o abrigamento, elas serão abrigadas. O que nós estamos vendo? Um aumento, e isso não é de agora, a gente tem percebido após a pandemia esse aumento, o quanto a gente precisa investir nas famílias, na estruturação, na garantia de direito.
E as medidas que nós estamos fazendo agora, neste momento, por conta deste aumento no número de casos. Nós estamos abrindo mais um abrigo de 20 vagas para crianças e adolescentes, mais uma casa de passagem também para acolher essas crianças e adolescentes, e há outros investimentos e outras ações pensando em fortalecer as famílias, em orientação dos serviços que fazem atendimento e ações de conscientização sobre os direitos da criança e do adolescente. Pensando nesse aumento, Vandeclé, você citou aí que são crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, mas tem alguma ou mais de uma faixa etária que tem mais crianças, mais adolescentes, que acabam precisando, né, desse acolhimento, que estão indo para os abrigos? Nós temos todas as faixas etárias, a gente viu um aumento do número de crianças, então de 0 a 10 anos, e o Família Acolhedora, ele foca na primeira infância. Não deixe de acolher os outros, mas o foco é a primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Agora, tem a questão da estrutura que está sendo aumentada e de profissionais. Nós fizemos também a ampliação dos profissionais que atendem nos nossos serviços, porque nós temos os abrigos, aquele que é municipal, e aí a gente fez a ampliação de trabalhadores, e tem os parceiros que são executados por OSCs. Além do aumento dos profissionais, sabe, Sandra, parece detalhe, mas nós também fizemos a ampliação do número de veículos, porque essas adolescentes, essas crianças que estão nos abrigos, elas continuam com a sua vida, com a sua rotina, seja de escola, de acompanhamento, a gente tem que garantir que eles também consigam realizar toda a sua vida cotidiana. Então, a gente fez ampliação de trabalhadores e também de veículos para poder atender as necessidades e as ações que eles participam. A Justiça também pontuou, né, que muitos desses casos acontecem pela desestruturação familiar, né, de terem pais envolvidos com o vício, né, de drogas ou de bebidas, e eu queria entender também que trabalho está sendo feito para essas famílias, né, ou para prevenção dessa situação. Nós temos que atuar quando se fala de violação de direito, e aí em todas as faixas etárias. A gente está no Junho Violeta, estamos falando de violação de direito contra a pessoa idosa, mas todas as faixas etárias, criança e adolescente, um fenômeno que nos assusta é que aquele que tem a responsabilidade de guardar, de garantir o direito, muitas vezes é o violador. Nos casos de pessoas idosas, a maioria das vezes é um parente próximo, é o filho, é alguém que está próximo que viola os seus direitos. Criança e adolescente também, na maioria dos casos, a violação de direito ocorre pelos próprios pais, pelos responsáveis. Então, o que a gente busca? E aí eu falo enquanto assistência social. A gente busca fortalecer essas famílias através do acompanhamento que é feito pelos nossos CRAS, assistente social, psicólogo, identificando qual é a vulnerabilidade daquela família. Se a vulnerabilidade naquele momento é econômica, quais programas e ações eles têm direito? Quais programas e ações podem ajudar? Como Renda Campinas, Auxílio Natalidade. Se a violação é de outro tipo, por exemplo, na maioria dos casos, quando uma criança e adolescente sofre algum tipo de violência, também está associada à violência da mãe, da genitora. Então, essa mulher tem direito aos auxílios, auxílio moradia, ao acompanhamento assistencial, psicológico. Então, a gente busca, naquele momento, fortalecer a família, não só falando quais são os direitos, mas quais ações nós temos na prefeitura que possam atender aquela situação emergencial que ela está vivendo. E aí também ter aberto os canais para denúncia, né? Sejam dos próprios envolvidos ou de quem tem conhecimento dos casos. Olha, na dúvida, denuncie. Essa é a fala. A gente sabe, não sei, não quero me meter, não. Na dúvida, denuncie. Tem o Disque 100, a pessoa não pode se identificar. As equipes vão até o local, verificam. Se não tem nenhuma violência, ótimo. Aquela família vai ser acompanhada e ver o que ela precisa. Se tem violência, está salvando uma vida, está preservando o futuro da nossa cidade. Você falou do suporte do CRAS e também a gente está acompanhando, né, a situação de negociação que existe do município com a entidade que faz esse serviço aqui no município. Existe a da determinação judicial, né, pelo menos aí nos próximos 6 meses, garantindo essa assistência também, esse atendimento dos pacientes, né? Mas é diferente o serviço. Eu falei dos CRAS. Os CRAS são Centros de Referência da Assistência Social. Você está se referindo a um outro serviço que é da saúde, que são os CAPs.
Aí é um outro serviço que está. Os nossos CRAS, nós temos 13 no município, que estão distribuídos pelo território. Eles fazem o acompanhamento das famílias que estão em situação de vulnerabilidade. É nesse espaço, por exemplo, que a família, além de ser acompanhada pelo assistente social, por um psicólogo, ela faz o cadastro e atualização do cadastro único, para ter acesso a programas como Bolsa Família, BPC. Então, é um serviço diferente deste que é o CAPS, que é da área da saúde. O CAPS, no caso, faz o acolhimento desse familiar que tem a necessidade de um acompanhamento, né, seja pelo vício, como eu disse anteriormente, por drogas, né, ou por bebidas, também tem esse direcionamento. Então, envolve vários setores, né, da saúde, da educação também, porque precisa ter esse acolhimento das crianças e dos adolescentes, saber se estão, inclusive, frequentando, né, os espaços. Envolve várias secretarias, né, Vandecleia? A violação de direitos, ela tem várias formas e tem origem em vários fatores. Então, não há como a gente dizer a saúde tem a resposta para isso, a educação tem a resposta, a assistência social tem a resposta. Não, é um conjunto de serviços, de ações que vão poder atuar em conjunto. Até mesmo trabalho e renda. Muitas vezes a gente vê questão de negligência em que aquela criança, aquela adolescente está em violação de direito e o que aquela família precisa é de uma qualificação profissional, é de um encaminhamento. Então, são vários os fatores. E aí sim, juntos, que a gente pode buscar a solução. Vandecleia Moura, secretária de Assistência Social do município aqui de Campinas. Agradeço mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer. 10h30. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Rio Branco Campinas.